Olá, bom dia. Mais uma vez aqui ao vivo com a mensagem de Deus para o seu coração. Esse canal tem como objetivo exatamente levar a palavra de Deus, levar o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? O Evangelho que é a vida de Jesus, né? Segundo testemunhos, né? Para todos aqueles que se interessam pela palavra de Deus. Então, esse é o grande objetivo aqui do canal. E conforme eu tinha prometido, né, nós terminamos a série de Davi, nós estamos fazendo a série Heróis da Fé, concluímos a vida de Davi, uma vida fantástica, uma história fantástica do rei Davi, e hoje nós vamos começar Abraão, não menos importante, não menos também fantástico, porque Abraão tem uma vida de comunhão com Deus, uma vida de fé com Deus impressionante. Já vou mandar um abraço pro pessoal que está aí, tá? Para Helena, para Tânia, e dizer que para mim é uma honra muito grande poder estar aqui e poder dividir a palavra de Deus, aquilo que eu tenho estudado com todos vocês. Importante dizer que às vezes a gente recebe críticas, né? E eu aceito, podem mandar as críticas que eu leio e considero todas, né? Algumas, quando a pessoa não crê e a pessoa não tem nenhum relacionamento com Deus e não quer ter, e aí faz umas críticas pejorativas ou faz críticas infundadas, então essas eu nem olho. Mas quando a pessoa, você vê que é uma pessoa que tem caminhado com Deus, ou pelo menos tem buscado, né? E aí faz algum tipo de crítica, normalmente eu considero, analiso, e se for o caso a gente muda, né? Então podem mandar críticas, podem enviar suas críticas aí. Eu recebi uma crítica há uns dias atrás sobre essa questão dos heróis da fé. Uma pessoa, agora não lembro o nome, mas uma pessoa escreveu aí: pastor, o senhor me perdoe, mas nós já estamos há 2000 anos debaixo da graça, né? E aí eu entendi que isso aí é uma crítica falando assim: pô, o senhor está falando de Davi, o senhor vai falar de homens do Antigo Testamento, sendo que nós estamos debaixo da graça depois da vinda de Cristo. E tem razão, nós estamos realmente debaixo da graça desde a ressurreição de Cristo e da vinda do Espírito Santo, né? A gente está debaixo da graça. Jesus, ele não veio anular a lei, né? Ele veio cumprir, mas ele deixou para nós, gentios, para nós que não somos judeus, um novo legado, né? Uma nova condição de vida, que é a fé. Então, ou seja, se a gente tiver fé e acreditar em Cristo, a graça de Deus, ela é suficiente para a nossa salvação, né? A nossa parte é apenas acreditar. E nós estamos debaixo da graça, então nós não temos que cumprir a lei de Moisés, nós não temos que cumprir aquela lei que foi deixada para os judeus. Mas nós temos mandamentos, fundamentos importantíssimos que foram baseados em coisas do Antigo Testamento. Porém, Jesus, ele nos deixou algumas coisas, por exemplo, amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, depois amar os nossos irmãos, né, o próximo como a nós mesmos. Enfim, nós temos que nos moldar a um caráter cristão, né? Mas o que acontece é que se a gente não tiver conhecimento do Antigo Testamento, nós não vamos entender a vida de Cristo. Se a gente não tiver entendimento do que estava escrito lá no Antigo Testamento, nós também não vamos entender muitas coisas que Jesus falou, muitas coisas que Jesus fez, né? Por exemplo, né, acho que eu até já dei esse exemplo aqui antes, quando Jesus conversa com Nicodemos, lá em João no capítulo 3, que ele fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Se a gente não conhecer o Antigo Testamento para saber o que é essa serpente levantada no deserto, nós não vamos entender o que Jesus quis dizer para Nicodemos. Então, quando a gente conhece, quando a gente for ler a parte de Moisés em Heróis da Fé, que a gente for aprender isso, a gente vai passar por essa parte. Entender o seguinte: o que foi que Moisés fez com a serpente no deserto, para Jesus ter falado: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, né? Ele estava ali fazendo uma alusão à cruz de Cristo, que ele também foi levantado, né, pela cruz. Mas é uma história
Nós precisamos conhecer o Antigo Testamento para entender o que Jesus está falando ali. E muitas outras coisas, né? Muitas outras. E o próprio livro de Hebreus, no Novo Testamento, que eu quero ler um trechinho para vocês, traz também a história desses homens que nos deixaram um grande legado de fé. Eles não foram homens que cumpriram a lei de Moisés, mas foram homens que tiveram fé e que pela fé eles foram salvos. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 11, tem aqui a definição de fé. Olha só. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é algo que você espera com confiança, acreditando que aquilo vai acontecer, né? Então, a fé é isso, é você ter certeza que algo que você não vê, mas que você espera que vai acontecer. Então, essa é a definição de fé. É esperar algo com confiança que aquilo vai acontecer. Algo que você não sabe, que você não vê. E aí isso determinou a vida desse homem que nós vamos começar a partir de hoje, não sei por quantas terças-feiras aí que a gente vai ver, que é a história de Abraão, né? Então, no versículo 8 de Hebreus fala assim, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Então, o escritor de Hebreus, ele está falando aqui sobre os heróis da fé, sobre homens e mulheres que pela fé eles se aproximaram de Deus, acreditaram e por isso tiveram grandes vitórias no Senhor e foi pela fé. Então, pela fé, Abraão foi chamado e foi para um lugar que ele ia tomar como herança, mas que ele não conhecia. Então, nós vamos entrar aqui agora na história de Abraão, que está no livro de Gênesis, no capítulo, finalzinho do capítulo 11 e começo do capítulo 12. Então, olha só, eu vou ler o capítulo 11 a partir do versículo 25, a partir do 26. A partir do 26 eu vou ler Gênesis 11, 26, depois eu trago a mensagem, tá bom? Então olha só, e viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, Naor e Harã. Então os 3 filhos de Terá, Abrão, Naor e Harã. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. E morreu Harã, estando seu pai ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Tomaram Abrão, Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É aqui. Então aqui nós estamos vendo, o que nós vamos ver hoje é o chamado de Abraão. Abrão aqui ainda, né, não tinha sido mudado o nome ainda, é Abrão, filho de Terá. Ele tinha 2 irmãos, Naor e Harã. E Harã faleceu. Eles moravam onde? Eles moravam na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Mesopotâmia era uma grande região ali no Oriente, e a região de Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque, que depois a gente ficou conhecido também como Babilônia, a região da Babilônia ali, Sinar, que era a capital da Babilônia, né? E onde hoje tem ali o Iraque, mais adiante um pouquinho tem o Irã. Então essa é a região ali da Mesopotâmia, onde eles moravam. E a Bíblia diz que Abraão, ele vivia ali com a sua família. Você viu ali, já estava casado inclusive com Sarai, e nesse tempo, repito, ele ainda chamava Abrão. E ele vivia
na cultura daquele povo. E a cultura daquele povo, o que que é? Eles tinham um Deus para cada coisa. Tinha muitos deuses, Deus lua, Deus sol, Deus, tinha um Deus para cada coisa. E eles tinham uma cultura ali. Deus, o que que ele faz? Ele vai e chama Abraão e tira Abraão do meio daquele povo, porque a partir de Abraão ele vai cumprir um plano de salvação. Tá? O próximo livro que eu estou escrevendo, eu tenho 9 livros publicados, né? O último foi Uma Escola Chamada Deserto, e o 10º que eu comecei a escrever agora é sobre o plano de salvação, né? Vai chamar Ao Que Vencer, mas o livro trata-se do plano de salvação. Então olha só, tinha lá Adão e Eva que pecaram, aí eles foram expulsos do paraíso, aí depois do paraíso eles tiveram filhos e filhas, e um dos filhos matou o outro, né? O Caim que matou Abel. E assim eles vêm, e aí a corrupção e a promiscuidade, a prostituição tomou conta do mundo. A ponto de chegar um momento em que Deus fala assim, olha, eu vou acabar com tudo e vou recomeçar. Então, com todos os seres viventes, né? Então ele separa um grupo de pessoas, separa também um casal de cada animal, e ele resolve acabar com tudo com água. O famoso dilúvio da Arca de Noé. Então ele separa a família de Noé, separa um casal de cada animal dentro da arca que Noé construiu, e aí então ele promove uma destruição, ele acaba com todo ser vivente na terra, até que depois que termina o dilúvio, que as águas baixam, a terra seca, que eles saem da arca, recomeçam, né, a vida. Noé tem 3 filhos, né, tem Sem, Jafé e Cã. E desses 3 filhos, um descumpriu algumas regras básicas lá e acabou sendo amaldiçoado pelo pai. Ele viu a nudez do pai, tirou sarro da nudez do pai. E aí então teve uma desavença ali entre eles. E Noé abençoou Sem e amaldiçoou Cã. E aí aconteceu, Cã ele saiu e todos os inimigos de Israel naquela época saíram da descendência de Cã. Então os filisteus, os cananeus, os heveus, jebuseus, tudo aquilo. Eles fundaram a cidade de Sinar, que é na Babilônia, fundaram a cidade de Nínive, que é na Síria. Então assim, todos esses povos, né, que se tornaram depois inimigos de Israel, descenderam de Cã. E Sem, por isso que tem os semitas, porque os descendentes de Sem, né, da onde veio a linhagem de Israel. Por que eles são chamados semitas? Porque são descendentes de Sem. Então os antissemitas é aqueles que são contra os descendentes de Sem, entre eles aí Israel. E tem também os hebreus, né, que são descendentes de Sem. Por que hebreus? Por que o povo judeu, o povo de Israel é chamado de hebreu? Porque eles são descendentes de Eber. Se você pegar na linhagem aí de Sem, você vai ver que ele teve lá um neto, um bisneto chamado Eber. E daí vem o nome hebreus, os descendentes disso. E descendente de Eber vem Terá, que é quem nós lemos aqui, que foi o pai de Abrão. Então, por isso são chamados de hebreus, são descendentes de Eber, são chamados semitas porque são descendentes de Sem, e depois nós vamos ver aí mais para o final, que eles são chamados também de israelitas, porque são descendentes da tribo de Israel. Jacó, que passou a se chamar Israel, e aí então os filhos de Israel, que são os 12 filhos, as 12 tribos de Israel, que são chamados os israelitas. Então são todos o mesmo povo, né? Todos esses daí, um povo só. O hebreus e os israelitas, né? E como eles são chamados, né? Bom, contextualizado então, Terá teve esses 3 filhos, Arã, que era um filho dele, morreu, e Arã tinha um filho chamado Ló. O que aconteceu? Esse Ló se aproximou e se apegou muito a Abraão, provavelmente porque sentiu Abraão um substituto do pai. E Abraão, que não tinha filhos, né? Nessa época, eu repito, Abrão e Sara, a Bíblia falou aqui que Sara era estéril, eles não tinham filhos, então acho que praticamente eles devem ter adotado Ló, porque Ló ficou órfão e os dois não tinham filhos, e ficou, então se juntou ali e fez ali uma união muito forte entre eles. Deus então aparece para Abraão, chama Abraão e fala: você vai sair da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão pega a família dele, mas você vê que aqui está um pouco fora da ordem cronológica, mas
eles saem de Ur dos Caldeus, mas sai toda a família de Abraão. E Deus falou para ele, olha, você vai sair da tua terra e do meio dos teus parentes. Mas ele vai com os pais, vai toda a família dele em direção a Canaã. Porém, eles param em Harã. Harã ainda é na Mesopotâmia, só que mais lá no alto, né, para cima da Síria, lá, perto da antiga Assíria. E eles param ali um tempo, se estabelecem ali, né, estabelecem moradia ali, e naquele lugar Terá, que era o pai de Abrão, morreu. E então Abrão, nesse momento, ele sai de Harã, a família dele fica ali em Harã, e ele sai e vai morar, e sai para uma terra que ele ainda não sabia, que depois veio a ser Canaã. Olha só, eu não sei se vai dar para ver aqui, eu tenho um mapa aqui na minha Bíblia, que aqui pode ser que fale direitinho, olha, acho que não vai dar para ver, né, por causa do reflexo, né? Mas eu estou falando aqui o seguinte, olha, aqui é Ur dos Caldeus, ó, aqui é Ur dos Caldeus. Aí eles sobem e vêm para Harã, tá vendo? Harã tá aqui em cima, ó, mas eles deveriam vir mais aqui embaixo, aqui é a terra de Israel, tá vendo? Então eles saem aqui de Ur, aqui toda essa parte rosa aqui, ó, é a Mesopotâmia. Aqui é onde está o Iraque hoje, né? Então eles saem de Ur, vão aqui para Harã, e daqui depois Abraão deixa a família dele aqui, pega Sara e pega lá o sobrinho dele e desce sentido aqui a Canaã, certo? Aqui a região de Sidom, a região de Siquém, que é a região de Canaã, beleza? Aqui depois ele desce para o Egito, né? Desculpa, para cá, para o Egito. Mas aqui então a terra de Canaã. Bom, acontece o seguinte, que Abraão, ele deixa a família dele lá, sai com Sara e vai então para a terra prometida. O que eu queria dizer com vocês aqui, tem algumas questões que nós precisamos aprender, que nós precisamos entender aqui. Olha só, Deus, ele não chamou um monte de gente e falou, quem que está disposto a ir para uma terra, quem que está disposto para uma aventura, olha, eu tenho um plano aqui de vida para vocês, muito bom, tal. Quem não fez isso, não fez isso. Deus, ele selecionou. E ele não selecionou um cara porque esse cara era impecável, porque esse cara era perfeito, não. Ele escolheu Abraão, muito provavelmente pela fé, muito provavelmente pela confiança que ele sabia que Abraão ia ter nele. Porque quando Deus chama Abraão e fala, você vai sair da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão ele vai. Abraão ele obedece pela fé. Nós vimos lá em Hebreus que pela fé Abraão deixa o lugar que ele está, uma zona de conforto, um momento ali, porque ele já tinha algumas coisas ali postas. Quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele pega tudo que ele tinha, que a família dele tinha, e vai para Harã. Eles já levam com eles ali animais, alguns bens. Mas ele sai dessa zona de conforto dele e vai para uma terra que ele nem sabia onde era. Então, primeira coisa, ele foi escolhido. Ele foi escolhido a dedo no meio de um povo, de uma cultura diferente, de uma cultura que não era uma cultura monoteísta, era uma cultura politeísta, né? Ou seja, acreditava em vários deuses. E ele é chamado por um único Deus, que é aquele que é o Deus verdadeiro, e aí então ele sai, não só ele deixa a família, mas ele deixa a cultura religiosa, ele deixa tudo que ele tinha ali, que ele sabia, que ele vivia, para ter um encontro com Deus. Isso acontece muito conosco. Muitas vezes nós vivemos numa cultura diferente, numa cultura religiosa diferente, e a gente recebe um chamado, né? A graça de Deus, ela vem sobre nós como um chamado. E aí cabe a nós decidirmos se nós vamos aceitar esse chamado ou não. Então, eu, por exemplo, andei numa cultura religiosa durante 40 anos da minha vida, hoje eu tenho 51, andei durante 40 anos numa cultura religiosa diferente daquilo que eu conheço hoje da Bíblia. Então, o que aconteceu? Quando Deus me chamou, eu creio isso, eu creio que não foi uma coisa que ele fez, quem quer? Não, eu creio que ele me escolheu e me chamou. E é isso que ele faz com cada um. É uma relação muito pessoal, muito íntima que Deus tem com cada um de nós. E ele então chega e faz um chamado. E cabe a nós aceitarmos ou não esse chamado de Deus. Deus chamou Abraão. Abraão veio. E olha só, Abraão recebe uma bênção pessoal, uma bênção nacional e uma bênção até internacional. Por quê? Porque quando Deus chama Abraão, ele fala assim, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Então, um grande país, né, um grande povo, eu vou fazer de você uma bênção
nacional. Então, eu vou te fazer uma grande nação. E ele fala assim, ó, e eu vou te abençoar. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção pessoal. Deus fala para Abraão, olha, você vai para onde eu estou te chamando. Ali eu vou te fazer uma grande nação. Lembrando que Sara era estéril. Ele fala, eu vou te fazer uma grande nação e eu vou te abençoar. Vou engrandecer o teu nome. E depois, olha o que Deus fala para ele. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, agora já não é mais você, já não é mais uma nação. Agora são todas as famílias que existem na terra serão abençoadas em você. Então, tá aí até a importância da gente estudar a história desse homem que é o pai da fé e que é o pai de todos aqueles que são abençoados por Deus. Abraão é a figura central do plano de Deus. É lógico que nós estamos falando do Antigo Testamento, né? Porque a grande figura é Jesus Cristo. A grande figura a conclusão do plano de salvação de Deus é Jesus Cristo, mas que começou lá em Abraão. Começou quando Deus separa a família de Abraão, né? Porque quando ele separou Noé ainda tinha os filhos dele que tiveram ainda que passar por uma escolha. Mas aí quando ele chama Abraão, aí a partir de Abraão é que ele realmente começa a conclusão do plano que concluiu, que terminou em Cristo Jesus, quando ele morre e ressuscita e ele manda um novo Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Aí está concluído o grande plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Agora só depende de nós, a graça de Deus foi derramada, e aí depende de nós se nós queremos aceitar ou não, se nós queremos tomar posse desta herança que Deus tem prometido para nós ou não. Mas então Deus fala para Abraão, ó, vou abençoar você, vou fazer de você uma grande nação, e vou abençoar todas as famílias da terra em teu nome, em você. Então você será bendito. Abraão ele sai do meio da terra dele, do meio dos parentes dele, e vai então para a terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Então por isso ele é chamado o pai da fé. Uma coisa assim muito, muito interessante, porque o chamado, a escolha e depois a decisão de Abraão. Fica imaginando Abraão, ele conversando com o pessoal lá, né? Lembra quando eu falei aqui uma mensagem de José e Maria, quando Maria recebe a notícia que ela ia ter um filho? Imagina como que ela pensou, assim, como é que eu vou falar isso para as pessoas? Como é que eu vou dar uma notícia dessa para José, para os meus pais, para a sociedade, né? Sendo virgem, tô grávida, quem que vai acreditar numa loucura dessa? Então, eu falei aqui na época, imaginando o que essa moça passou naquela época, né, para dar essa notícia. E José também, o noivo dela, o que ele passou. Porque primeiro, para acreditar numa história maluca dessa, uma história louca dessa, né, que ela está grávida, mas sem nunca ter conhecido o homem. Então, assim, eles passaram momentos difíceis. E Abraão, eu imagino que ele também passou momentos muito, muito difíceis. Porque quando ele chega para o pessoal dele, ele não deve ter saído fugido. Arrumou as coisas dele de noite, ele, Sara e Ló, e o pessoal, e saiu fugido. Eu imagino que ele deve ter conversado ali com o pessoal, com os parentes dele, falando, gente, eu estou indo embora. E eles, mas você vai para onde? Ele, não sei. Né? Imagina quantos conselhos ele não deve ter recebido. Você é louco, você não deve ir, você nem sabe para onde que é. E ele falando, olha, eu simplesmente ouvi a voz de Deus, acredito que ele é realmente um Deus poderoso, e ele me chamou e eu estou indo. Então, dá para a gente imaginar a situação que viveu Abraão nesse momento, até ele partir lá de Harã, né? Até ele convencer o pai dele, que estava em Ur, que ele deveria ir embora, e depois de Harã até lá, tudo que ele viveu ali no meio da sociedade, o pessoal falando que ele estava louco, tentando fazer desacreditar, porque é isso que o inimigo faz. Todas as vezes que você toma uma decisão de aceitar um chamado de Deus, o inimigo faz de tudo para te fazer desanimar, para fazer você desistir. Né? Eu imagino que Abraão passou por tudo isso, né? Então nós precisamos aprender também a perseverar na fé, a acreditar no chamado de Deus e a perseverar na fé, né? Eu queria falar, eu tinha até anotado aqui, que eu queria ter falado até no começo isso, né? Que não se trata aqui da gente querer endeusar ou colocar esses homens, esses heróis da fé num pedestal, igual colocar Abraão no pedestal. Nós não podemos pôr ninguém no pedestal. Essa questão da idolatria é uma coisa que não só a Bíblia condena, mas que é perigoso para nós.
Porque toda vez que você coloca uma pessoa no pedestal, a chance de você se desapontar é muito grande. A desilusão, ela será certeira. Por quê? Porque as pessoas têm defeito, as pessoas cometem erros. Todo ser humano comete erro. Então, nós não devemos colocar ninguém nesse posto de idolatria, porque a nossa decepção vai ser muito grande, né? Nós temos que entender que todos aqueles, mesmo os heróis da fé, cometeram erros. E se tem uma coisa que a Bíblia não que a Bíblia fez questão de mostrar, foi a qualidade e os defeitos de cada um deles. Então, na história de Davi, nós vimos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele teve muitos problemas por erros pessoais dele, por falhas, por pecados pessoais. A gente vê aqui Abraão, a história de Abraão, a gente vai ver também no decorrer dessas semanas aí, que ele, apesar de ser o pai da fé, apesar de ser um homem realmente com intimidade com Deus, um homem que tinha muita intimidade com Deus, ele também cometeu erros graves, e a Bíblia não escondeu isso. Por quê? Para nos ensinar que nós não devemos pôr ninguém no pedestal, não devemos pôr ninguém no posto de idolatria, porque nós devemos honra e glória a Deus, e a Ele toda a honra e toda a glória. Então, nós não podemos, ter ninguém. Agora é lógico, nós podemos nos espelhar em pessoas que nos inspiram a ter fé em Cristo, a ter fé em Deus, né? A outra coisa que é perigoso na questão do pedestal é porque nenhum ser humano é capaz de atender toda a expectativa. Quando a gente coloca alguém no pedestal, gera muita expectativa, e nenhum ser humano é capaz de atender a expectativa que a gente coloca neles. Então não vamos colocar ninguém no pedestal. Temos que acreditar em Deus e saber que Cristo, ele veio para ser o plano de salvação, para concluir o plano de salvação de Deus para as nossas vidas. E aí sim, então, nós teremos a vida eterna se a gente crer em Jesus Cristo, tá bom? Bom, acho que eu já falei tudo que eu queria. O que eu queria falar para você é o seguinte, é que essa bênção que Abraão recebeu, todo esse processo, nós vamos ver agora que isso aí culminou na geração da nação de Israel. Lembrando que Sara era estéril, mas todo mundo sabe da história, que depois ela cede uma escrava para Abraão para ter um filho com ele, Agar, né? Agar é uma egípcia. Como é que eles têm? Quando eles vão descer para o Egito, semana que vem a gente vai ver isso, eles descem para o Egito, Abraão comete um erro terrível, e eles voltam do Egito e trazem com eles a escrava Agar, e a escrava tem um filho com Abraão chamado Ismael, e Ismael nasce, depois a promessa é cumprida e Sara tem um filho chamado Isaac, e então Abraão, desses dois filhos, Ismael e Isaac, descendem os povos que hoje estão brigando lá em Israel, né? Essa briga que tem lá dos árabes contra os judeus, né? De muçulmanos contra judeus, ou do Islã, enfim, do povo árabe, né? Que estão atacando ali na região da Palestina, nasceu aqui, em Abrão, porque Abrão teve Ismael e Isaac. De Ismael, a descendência de Ismael são os árabes, e a descendência de Isaac são os judeus. Então olha para você ver aonde foi, e um erro de Abraão, um erro que Abraão cometeu, gerou esses dois povos, e esses dois povos ficam em guerra até hoje, né? Nós vamos ver isso a partir de semana que vem. A partir de semana que vem nós vamos ver ainda quando Abraão ele foge da fome que está na terra que ele chegou, ele chega lá na terra de Siquém, na terra em Hebron ali, que a gente conhece por Canaã, que hoje é Israel, e aí depois tem fome, ele desce para o Egito. É isso que nós vamos ver na semana que vem, tá bom? Mas que você entenda de uma vez por todas que nós temos um chamado, tá? Então, para a gente concluir, eu queria que você, se você tiver a Bíblia e quiser abrir, senão eu vou ler aqui o Evangelho de Cristo segundo João, no capítulo 15. Olha só. João, capítulo 15, versículo 16. Jesus ele está dando uma instrução aos seus discípulos. E ele fala assim, ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Então Jesus está falando aqui, olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi. Assim como Deus escolheu Abraão, nós fomos escolhidos para caminhar com Cristo. E Abraão teve que tomar uma decisão importante. Quando ele recebe o chamado, ele tem que tomar uma decisão. Ele poderia não ir. E Deus tem que chamar outro? Poderia. Mas Deus já sabia. E Deus conhecia Abraão, sabia dos erros de Abraão, sabia das falhas de Abraão, mas Deus escolheu Abraão. E aí a decisão dele era de aceitar ou não, de ir para esse lugar desconhecido. O que eu quero deixar de mensagem para você hoje é que existe esse lugar, que para nós muitas vezes é desconhecido, mas nós temos esse chamado para ir para esse lugar, para um lugar aonde nós também não conhecemos, que é a Nova Jerusalém. Nós já lemos sobre ela aqui na Bíblia, mas nós não conhecemos. É um chamado que nós recebemos para um lugar desconhecido, e cabe a nós, cabe uma decisão pessoal de cada um, se nós vamos para lá ou não, porque a graça está derramada sobre todos. O convite está feito, agora a escolha é nossa, né? Se nós queremos ir ou não, é uma escolha nossa. Deus, ele é tão maravilhoso, tão tremendo, que ele nos deu a livre liberdade de escolha, inclusive se nós queremos acreditar nele ou não. Então, muitos acreditam e muitos não, eles têm essa liberdade e estão vivendo aí. Qual que é a diferença? A diferença está no fim. Depois você lê Salmo 73 para você ver. Quando o salmista fala que ele estava quase se desviando, que ele estava triste, que ele estava muito irritado. Por quê? Porque ele estava vendo muitos ímpios prosperarem, muitos homens que não queriam relacionamento com Deus prosperar, se dar bem na vida e ele se dando mal. E ele vai comentando isso durante o Salmo, se não me engano, até o versículo 17. Quando no versículo 17 ele fala, até que eu entrei na presença de Deus, ou até que eu entrei nos átrios do Senhor. E aí eu descobri que a diferença está no fim. A diferença está no fim. A hora que a gente passar por essa vida, por esse período transitório, é aí que nós vamos então chegar à conclusão definitiva, se nós vamos para a nova cidade, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que está em Apocalipse, você lê depois Apocalipse 21 e 22, ou se nós vamos, aquilo que você aprendeu quando criancinha, que tinha um inferno, que tinha o céu, e é isso que tem, não tem outro meio, não tem outro caminho, ou é o inferno ou é o céu, e aí nós vamos, depois que a gente passar por esse período transitório, tá bom? Então que essa vida de Abraão possa te inspirar a procurar Jesus. Para encerrar, eu vou ler só Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como Abraão estava no meio da cultura dele, no meio do povo dele, e naquela cultura politeísta, Deus o escolheu e ele foi sacado, ele foi tirado de lá e foi separado daquele mundo. Então, nós como cristãos, nós também somos separados do mundo. Por isso chamado santo. O santo não é o santo que faz milagres e que depois é canonizado. O santo aqui na Bíblia é o seguinte, é que nós devemos ser santos. O santo significa ser separado. Então nós somos separados do mundo para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Se Deus quiser, terça-feira nós estaremos aqui de novo. Se quiser fechar seus olhos, eu vou fazer uma oração. Senhor, obrigado mais uma vez, Pai, por esse entendimento que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Quero Te apresentar, Senhor, a vida das pessoas que estão me assistindo, a vida das pessoas que ainda vão assistir esse vídeo. Pai, que elas possam ser abençoadas. Pai, visita a casa delas, o lar, a família, e derrama bênção sem medida sobre cada uma delas, Pai. Aqueles que estão enfermos, Pai, visita agora com o Teu poder e promova cura, Pai. Promova cura. Aqueles que estão encarcerados, Deus, o Senhor possa também libertá-los. Não aquela prisão física, terrena, mas aqueles que estão encarcerados espiritualmente, Pai, que possam ser libertos e ter um entendimento da Tua palavra, Pai. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado, viu? Todos vocês estiveram aí comigo. Vou falar alguns aqui porque foram muitos. A Tânia, a Helena, o Wilde,
precisamos conversar, rapaz. Aquele livro lá que você me ajudou, inspirou, tá pronto. Eu preciso te entregar uma cópia. E se alguém quiser, manda para mim aqui o endereço que eu mando para você. A Gisela, a Rô, o Vini, o Carlos, a Fran, o Darley. É o pessoal que... Então mandar também, ó, o Darley, a Fran, o Rogério, o Luiz, puxa, se o nome, eu vou lembrar. O Fabiano, que tá também, a Helena, quem mais? O Vanderlei, o Paulo, a Luciana, lembrei, a Luciana, desculpa, viu, Lu? Que ela tá sempre também ligada com a gente. A Rosângela, peraí. O Francisco, o Alex, o evangelista Alex, ó. A Marliene, nossa, bastante. O Silvio Talarico, Deus te abençoe, viu, Silvio? Nossa, muita gente, olha. Não vai dar para falar todo mundo, mas que Deus abençoe todos vocês. Lembrar aqui do pastor Wagner Venâncio, pastor lá da nossa comunidade. Que Deus, o ancião, como disseram, o ancião lá da comunidade Cristo Vivo. Que Deus abençoe, viu, pastor? Que Deus abençoe a todos. E até terça-feira que vem, tá bom? Se Deus quiser.